Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. O tema que consideramos central para este capítulo é a diferença entre o juízo humano e o juízo de Deus. O texto começa dizendo que, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque o que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo aqui está afirmando que o homem é mestre em julgar os outros. Ele não vê o algueiro no olho do outro e a trave do seu olho. Mas o fato é que, no momento que ele vê, ele julga o outro, e ele também faz aquilo que aquele outro faz, ele está condenando a si próprio. Pois ele pratica as mesmas coisas que ele está condenando. É isso que Paulo chama a atenção, cuidado Isso é indesculpável, porque julgar o outro, estamos condenando a nós mesmos, pois praticamos as coisas que condenamos. E ele vai dizer, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a vontade, é verdade, contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é segundo a verdade. Não há nenhuma dúvida. Deus, ele é onisciente. Deus, ele não tem nenhum erro no seu julgamento. Ele vai dizer, tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Porque, na realidade, nós temos o juízo humano e o juízo de Deus. O juízo humano, nós temos um homem julgando outro homem. Um homem perfeito julgando um homem perfeito. Pode haver erro nesse julgamento? Pode. Quantas pessoas foram condenadas injustamente? Ficaram muitos anos, muitas vezes prisioneiros injustamente? Ou muitas vezes as pessoas foram libertas sendo culpadas? Mas sabemos, meus irmãos, que alguns países têm um tempo mínimo para uma pena. Alguns países são 70 anos, outros são 60, 55, outros, Brasil, 30 anos, a pena máxima. Mas isso é a justiça do homem. Mas a justiça de Deus é diferente. E a justiça de Deus, a pena é a morte eterna, é a condenação eterna. E ela é verdadeira, ela não falha. Ele vai dizer, que ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a justiça de Deus é a morte eterna. Mas Deus é longânimo, Deus é paciente. Quando Jesus estava lá na cruz, Jesus proferiu 7 palavras, 7 frases. A primeira delas foi, Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Então, Jesus ali, ele está dizendo que a longanimidade de Deus, porque muitos daqueles que ali participaram da morte de Jesus, eles iam ouvir a palavra de Deus e iam se salvar. O próprio ladrão na cruz, quando ouviu Jesus falando, ele se arrependeu. Ele foi tocado pelo Espírito Santo.
E ele ali, ele foi salvo. Jesus disse que ninguém verá o Rei de Deus sem nascer de novo. Aquele homem na cruz nasceu de novo porque ouviu a palavra de Deus. Mas ninguém tem salvação sem fé e arrependimento. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia e ira da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Evidentemente que vão ter aqueles que não vão crer em Jesus Cristo. E a justiça de Deus, ele vai punir. Porque hoje Jesus é nosso advogado lá no céu. Quando nós cremos pela fé em Jesus Cristo, e tem alguma denúncia contra nós, Jesus disse, não, essa aqui eu já pagou. Eu paguei em favor dele. É assim que funciona. Jesus lá no céu, nosso advogado, ele olha e diz, essa aqui eu já paguei na cruz em favor dele. Mas a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Evidentemente que, para aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são justificados pela fé, esses terão a vida eterna. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro também, ao judeu primeiro e também ao grego. Não há mais distinção entre judeus e gentios. Por quê? Quem não era judeu era gentio. Não há mais distinção. Então, se você anda em comunhão com o Senhor, se você crê em Jesus Cristo, você vai ter a vida eterna. Se você não crê em Jesus Cristo, você não aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você vai ter a condenação eterna. A glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu e também ao grego. O judeu, porque primeiro Jesus era um judeu. A ideia que Jesus tinha vindo só para os judeus não é verdadeira, porque Jesus primeiro pregou para os judeus, e os judeus depois levariam a mensagem salvífica de Jesus para os demais. Essa era a ideia. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Isso aqui é interessante. Porque no juízo do homem, há acepção de pessoas. Pessoas que têm um recurso financeiro, pode ter um benefício, pode haver, eu diria, facilitamento para aquela pessoa. Nós vimos que sim, os tribunais, dependendo da situação, do prestígio das pessoas, muitos se livram. Eles estão realmente devendo e se livram. Mas aqui, para Deus, ele diz, não há acepção de pessoas. Não tem como você, pode ser preto, branco, rico, pobre, qualquer situação. Não há acepção de pessoas, por quê? Porque tem um livro do que ele fez. E está escrito tudo o que nós fizemos lá. Se seu nome não se acha escrito no livro da vida, está perdido. Será condenado à morte eterna. Então não há como. Para Deus não há acepção de pessoas. Porque Deus é justo. Até a subjetividade. Deus vê os nossos pensamentos. O 10º mandamento, não cobiçarás, que é subjetivo, Deus vê. Só que na justiça humana não é possível. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque a lei, meus irmãos, servia para clarificar o pecado. A lei servia para que nós reconhecêssemos o nosso pecado. Por
Porque a lei não salva ninguém. A lei, existem 613 leis na Torá, e quando Jesus vem, ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque se você deixar de cumprir uma lei, você está condenado. E ninguém era capaz de cumprir a lei, ninguém. Mas Jesus cumpriu a lei na cruz. E quando você crê em Jesus, você naquele momento da crença em Jesus, você vai ser justificado. Você vai se tornar justo diante de Deus. Como foi dito, o justo verá pela fé. A justiça de Deus para conosco é pela nossa fé em Jesus. Essa é a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Entre o juízo do homem e o juízo de Deus. Ele vai dizer mais: quanto, pois, aos gentios, que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, serve eles para si mesmos. Como eu falei lá em Romanos 1,18, que ninguém pode desconhecer a glória de Deus por conta da sua criação. A criação de Deus manifesta a sua glória. Ninguém pode dizer: eu não conheço a Deus, por conta, né, que não existia a lei. Não tinha referência do que era o pecado. Mas no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o seu evangelho, mais uma vez aqui ele está reiterando: os segredos dos homens é a subjetividade e a consciência. Na realidade, aquela parte que eu falei do 10º mandamento, que é a cobiça, que você não tem como saber o que se passa na cabeça de um ser humano. E também vai dizer que os judeus não são indesculpáveis. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Era comum os judeus dizer que eles eram salvos porque eram circuncidados e porque eram descendentes de Abraão. Isso era suficiente para a salvação. Para os judeus, que conhece a tua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E vai dizer que estás persuadido, convencido de que és guia de cego, luz dos que encontram nas trevas. Na salvação a gente sabe que não é por isso, meus irmãos. Os filhos de Abraão, não é porque você é judeu. O filho de Abraão são aqueles que colocam a fé em Jesus. Como Abraão creu em Jesus. Abraão, quando creu em Jesus, não tinha lei. Não tinha referência do que era o pecado. Abraão, quando creu em Jesus, não tinha sido circuncidado ainda. Abraão não tinha sido circuncidado. Abraão não existia lei. Abraão viveu no ano 2000, a lei veio no ano 1500. Abraão foi salvo porque creu em Jesus. A justificação de Abraão foi pela crença em Jesus. Bem antes de circuncisão e da lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Eles, judeus, eles furtavam objetos de tempos pagãos que tinha ouro. Mas a lei dizia que não era para furtar, eles furtavam. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque nós sabemos que não tinha como obedecer todos aqueles mandamentos, eles desonravam a Deus, transgredindo a lei. Foi como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Além deles fazer isso, eles incentivavam os gentios a blasfemar o nome de Deus. Mas aqui, Paulo vai falar do verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a circuncisão não tem valor. Se tornou incircuncisão. Então, aqui, na realidade, é que aqueles que defendiam o legalismo, que tinha que ser circuncidado até o 8º dia, aqueles que
diziam que eram descendentes de Abraão. Aqui, o verdadeiro israelita, que Paulo está dizendo, é que a circuncisão é a do coração. Ele diz, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele também julgará a ti, que não obstante, a lei da circuncisão ele é transgressor. Ele clarifica aqui, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente da carne. Ele conclui dizendo, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Ele está dizendo que a circuncisão não tem nenhum valor. O que era a circuncisão? A circuncisão era um pacto que Deus fez com Abraão para a fé em Deus. Como hoje é feito, a circuncisão se tornou o batismo. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas salva? Não. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé. A circuncisão salva? Não. Porque a circuncisão nada mais é também do que um pacto que Deus fez com Abraão para a fé em Deus. Então ele conclui esse capítulo dizendo isso. Dizendo que a circuncisão não tem nenhum valor para salvação. Que a lei também não tem nenhum valor para salvação. Ninguém é salvo pela lei. A lei serviu de árbitro, tutor para levar até Cristo. E que, na realidade, o que nos leva à salvação é ser justificados pela fé em Jesus. Abraão creu em Deus antes de existir lei e antes de ser circuncidado. É isso que Paulo explica nesse capítulo, a diferença entre o juízo de Deus e o juízo dos homens. Que Deus continue nos abençoando.